Amados, hoje, a partir de hoje, nós estaremos iniciando uma série de sermões. Nós terminamos uma série de sermões sobre a vida do profeta Jonas e agora estaremos iniciando uma série de sermões baseados na primeira carta do apóstolo Pedro. Então, quero convidar os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos orar pela mensagem que será ministrada. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, no mais altos céus. Da boca dos pequeninos, suscitaste o perfeito louvor, suscitaste força para fazer calar o teu adversário. Quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que ali puseste, eu pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que dele te lembres? Tu és o Santo de Israel, tu és o Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, princípio e fim. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que seja por ele recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém e amém. Glória a Jesus. Podem... Eu presumo que os amados irmãos já encontraram o texto da palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. E aqueles que porventura não tenham encontrado, talvez possam acompanhar pela projeção a leitura da palavra do Senhor. Então nós vamos ler nesse instante apenas 2 versículos aqui. Apenas 2 versículos, verso 1 e verso 2. E aí a gente medita nesses 2 versos, o que eles querem dizer para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, eu te bendigo por tua graça e bondade, pela tua palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Senhor, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Enquanto estivermos meditando na tua santa e verdadeira palavra, que fontes de vida, Senhor, fluam do nosso interior, porque o teu Santo Espírito habita em nossas vidas. Que possamos, compreendendo a tua palavra, mudar, Senhor, a nossa direção, o nosso rumo, muito mais para perto de ti. Andarmos conforme a imagem do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar o centro da tua vontade para as nossas vidas. Abandonar as velhas práticas e em amor e gratidão nos voltarmos para ti, pois tu, Senhor, és o motivo único da nossa existência, és a razão de estarmos vivos, e não só vivos fisicamente, mas sobretudo vivos espiritualmente. Fala conosco, pois queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Amém. Amém, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, então
Para que a gente possa compreender os próximos capítulos, os próximos versículos que vamos ministrar nas próximas semanas, faz-se necessário que a gente compreenda essa parte introdutória do que o apóstolo Pedro está colocando aqui, como ele se apresenta, como ele endereça a sua carta e como ele adora a Deus aqui. Aqui o texto que nós lemos se inicia com uma apresentação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, quem foi Pedro? Esta é a primeira pergunta que nós devemos fazer para identificar o autor desta carta. Quem foi, afinal de contas, Pedro? Como foi a sua vida? Como ele viveu? Como ele andou? Chamado por Jesus, foi um homem chamado por Jesus. Pedro era pescador, como muitos, ou talvez todos nós sabemos, juntamente com seu irmão André. Seu chamado ocorreu durante a primeira pesca maravilhosa. Durante a sua primeira pesca maravilhosa, ou melhor, a primeira pesca maravilhosa registrada na Escritura, quando Pedro, depois de ter passado a noite toda tentando pescar e não havia pego nenhum peixe, Cristo Jesus chega até ele e pede para que ele lance as redes mais uma última vez. E ao lançar as redes do lado direito do barco, conforme o texto sagrado nos ensina, ocorre a chamada pesca maravilhosa e que muitos peixes são pegos naquela ocasião. Isto está registrado no livro de Lucas, capítulo 5, do versos 8 ao 10. Nós temos também outro aspecto da vida do apóstolo Pedro, que Pedro era um homem de fé. Ele faz uma confissão importantíssima, registrada em Mateus capítulo 16. Ele, depois de Jesus indagar para os seus discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou? E ali na ocasião, os discípulos responderam, uns dizem que tu és algum dos profetas, ou talvez Elias. E Jesus olha para ele e diz, e vocês? O que dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, quando Pedro faz esta profissão de fé, Cristo confirma que esta profissão de fé, na verdade, é uma bem-aventurança dada pelo próprio Deus, concedida pelo próprio Deus. É uma bondade da parte de Deus que faz com que a nossa fé surja, cresça e se fortaleça. Pedro também, ele participou, esteve presente durante a transfiguração de Jesus. Ali na ocasião, quando Jesus sobe ao monte com outros discípulos, é dito que o rosto de Jesus, o semblante de Jesus foi mudado e suas vestes se tornaram mais alvas do que a neve. E Pedro estava ali presente e viu se apresentarem diante de Jesus Moisés e Elias. E enquanto estava ali, ele desfrutou desse momento maravilhoso, dessa visão extraordinária da parte de Deus. Pedro também é aquele que caminhou sobre as águas. Claro, por ordem do mestre, não por si só, mas por ordem do mestre, porque homem algum anda sobre água, mas Cristo é o Rei da glória, Cristo é o Deus dos céus, é o Todo-Poderoso, ele sim tem poder para caminhar sobre as águas, e não só isso, mas de acalmar qualquer tempestade. Na ocasião é dito que Pedro olha para Jesus e diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Jesus respondeu para ele, venha. Então Pedro, saindo do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse,
Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mulher de pequena fé, por que você duvidou? Crianças de pequena fé, por que vocês duvidaram? Porque o nosso Senhor nos salva de nos afogarmos por nossas próprias decisões, por nossos próprios afoites. Pedro também é conhecido por aquele que negou Jesus. Quando a gente fala a respeito do apóstolo Pedro, talvez salte à nossa mente imediatamente o fato dele ter negado Jesus. Ele, quando advertido, foi advertido pelo Senhor que iria negar o Senhor por 3 vezes, e assim o acontece. Na ocasião, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, o diabo pediu para cirandar vocês, para peneirá-los como o trigo. Eu intercedi por vocês. Quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. E ali nós vemos que, apesar de ser um homem de fé, apesar de ter andado sobre as águas, apesar de amar Jesus, Pedro ainda não havia se convertido. Muitos milagres foram feitos por intermédio de Pedro. É o mesmo Pedro que, no capítulo 10 de Mateus, é enviado para pregar, para curar enfermos, para expulsar demônios, para fazer prodígios e maravilhas, e assim aconteceu. E o texto sagrado nos diz que eles voltaram maravilhados por tudo que havia acontecido. Mas agora, próximo à morte de Jesus, Pedro ouve da boca de Jesus: quando tu te converteres. Talvez para muitos Pedro fosse um verdadeiro homem de fé, um verdadeiro cristão, um discípulo autêntico de Jesus. Mas aquele que sonda e conhece os corações sabe das nossas fraquezas e sabe quando verdadeiramente há sinceridade na nossa conversão. Ele passou por momentos de incerteza, é bem verdade. Após negar Jesus por 3 vezes, ele viveu uma amargura e uma incerteza profunda, a ponto, no capítulo 21 de João, do Evangelho de João, ser registrado que Pedro, olhando para os outros apóstolos, diz: vou pescar. E esse vou pescar é no intuito de dizer: olha, eu não consigo ficar parado, ele morreu. Nós sabemos que ele ressuscitou porque o Senhor já havia se apresentado a eles, mas ainda não os havia comissionado, eles ainda não haviam sido revestidos de poder, e mesmo sabendo da ressurreição de Cristo Jesus, mesmo tendo visto Cristo Jesus ressurreto, eles ainda não foram revestidos de poder e autoridade para testemunhar das grandezas do reino. A fé, queridos, não é algo simplesmente intelectual. Sim, ela passa pela nossa intelectualidade, ela passa pela nossa cabeça, é algo que a gente concebe conscientemente, mas não é apenas isto, é algo que perpassa para além disso, que é muito mais além do que a simples consciência de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus morreu e ressuscitou. A fé é a convicção de que somos pecadores e dependemos dele, de que sem ele nada podemos fazer. Ele passa por esse momento de amargura, ele passa por esse momento de incerteza, mas ele é restaurado pelo Senhor Jesus. Quando Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para ele e diz: então, cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. E no texto nos diz que por 3 vezes Jesus indaga a Pedro: você me ama? E na terceira vez, Pedro se entristece, porque sabe que, ao ser questionado, ele sabe que o seu amor existe em seu coração, mas não é tão forte.
e tão profundo quanto ele imaginara que fosse. Ele sabe que ama o Senhor, mas também sabe que o seu amor é pequeno. Ele sabe que tem fé no Senhor, mas também sabe que a sua fé é pequena. Assim, queridos, nós aprendemos que aqueles que professam ter grande fé e grande amor pelo Senhor, na verdade, não são conscientes das suas fraquezas e das suas debilidades. Me parece que quando mais vemos que a nossa fé é pequena, é porque de fato a nossa fé está aumentando. E quanto mais vemos que o nosso amor ainda é pouco, é insuficiente pelo Senhor, é porque de fato este amor está aumentando pelo Senhor da glória. Pessoas que professam que amam ao Senhor sobre todas as coisas e que têm fé inabalável, na verdade, pelo que eu penso, pelo que eu vejo, pelo que eu consigo inferir destas pessoas, é que não conhecem a si mesmas, não sondam e conhecem os seus próprios corações. Pedro também é aquele que fez a pregação extraordinária no Pentecostes, no dia de Pentecostes. Enquanto estavam ali reunidos todos os 120 discípulos de Jesus, orando, buscando ao Senhor, nos diz o texto sagrado que sobreveio sobre eles um som como um vento impetuoso, forte, e eles todos foram cheios do Espírito Santo, e Pedro estava ali presente, também foi cheio do Espírito Santo e pregou com uma ousadia tremenda. Na ocasião, milhares de pessoas se voltaram para Cristo, se arrependeram dos seus pecados e se converteram. Pedro, que outrora havia negado a Cristo Jesus, agora, diante do Sinédrio, em comparação, o Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal Federal de hoje. E o Supremo Tribunal Federal de Israel estava perseguindo cristãos. Havia matado a Cristo e estava perseguindo cristãos. E quando o Sinédrio o perseguiu e o chamou para indagar algumas coisas dele, Pedro testemunhou com uma ousadia extraordinária diante deles. E o texto nos diz que eles vendo a coragem de Pedro, perceberam que estes homens haviam sido mudados. Pedro, na ocasião, depois de ser indagado, ele diz: julguem os senhores mesmos, se é correto obedecer a homens e não a Deus. Julguem os senhores, o que vocês estão tentando fazer nos calar não é correto, e vocês mesmos sabem que não é correto. Pedro é aquele que agora, depois de ter sido convertido pelo Senhor, de ter sido cheio pelo Espírito Santo de Deus, quando estava indo para o templo orar, um mendigo olhou para ele e pediu uma esmola. Ele, olhando para o mendigo, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então ele toma aquele homem pela mão direita, e aquele homem se firma e fica em pé, e louvando e glorificando a Deus, ambos vão para o templo. Não ficam distraídos com o milagre, mas vão para o templo, para o momento de oração, para o momento de adoração. Pedro também é aquele que teve uma visão extraordinária sobre os gentios. Compreendeu que Deus estava concedendo graça aos gentios, ao ver que o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e sobre a sua família. O texto nos diz em Atos capítulo 10, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os fiéis que eram da circuncisão, que haviam vindo com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. E aí, Pedro diz: pode alguém recusar água para que sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo? E assim, na ocasião, estas pessoas, depois de terem recebido o Espírito Santo em suas vidas, são batizadas, são imersas em águas, para ali simbolizar a morte e ressurreição. Nós sabemos, irmãos, que quando Cristo morreu naquela cruz, todos nós morremos com Ele. Ele morreu naquela cruz, e eu e você estávamos pregados com Ele ali, naquela cruz. E quando Ele ressuscitou,
Simbolicamente, nós ressuscitamos em glória com Ele. De forma que a morte não tem poder sobre cristãos. A morte não amedronta cristãos. Muitos dos nossos irmãos que nós cantamos aqui, né? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu, os leões. Muitos dos nossos irmãos, ao se depararem com a morte, sorriam para ela e abriam os braços. Porque a morte para o cristão nada mais é do que a passagem para a vida eterna. Pedro também é aquele que escapou milagrosamente, miraculosamente da prisão. Quando ele foi preso pelo Sinédrio, noutra ocasião, em Atos capítulo 12, o texto sagrado nos diz que um anjo foi até ele e disse: levante-se depressa e saia. E aí ele achava que era uma visão ou um sonho e simplesmente se levantou e as portas do cárcere foram se abrindo a cada momento que Pedro ia chegando perto dessas portas. E quando ele se deu conta, já estava na rua, estava livre, estava em liberdade. E aí pensaram alguns que ele deveria fugir, mas ele continuou testemunhando de Cristo ali em Jerusalém, no covil dos lobos, destes lobos ferozes que estavam procurando matar e prender todos os cristãos. Este é o Pedro que está se apresentando aqui, de um homem que viu uma pesca maravilhosa, se voltou para Cristo e, tendo negado a Cristo por outra pesca maravilhosa, Cristo o restaura e o confirma o seu chamado. E não só isso, ele antes estava pronto a matar por Jesus. É aquele que desferiu um golpe contra um soldado quando Jesus foi preso. Ele estava pronto para matar, mas depois da conversão, ele está pronto para morrer por Cristo. Há uma mudança completamente extraordinária em seu coração. Ele diz que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo significa enviado, delegado, embaixador, comissário. Portanto, o próprio Pedro se apresenta como alguém cuja missão é cumprir cabal e fielmente a vontade daquele que o chamou e o enviou. Ele não se apresenta como o principal, como alguém que fosse superior a outro. Ele diz: olha, eu fui chamado, eu fui comissionado por Cristo Jesus a cumprir esta missão. Ele não se apresenta como um vigário de Cristo, alguém que substitui Jesus ou tenta assumir o seu lugar. Porque é impossível, irmãos, que algum homem possa ocupar o lugar do Filho unigênito do Pai. É impossível que qualquer homem possa ocupar este lugar. Este lugar é exclusivo de Cristo e ele não compartilha sua glória com ninguém. Filhos sucedem seus pais, como Salomão sucedeu Davi. Discípulos podem suceder seus mestres, como Eliseu ocupou o lugar de Elias, ou como Moisés foi sucedido por Josué. Mas quando nos referimos a Jesus, ninguém, absolutamente ninguém, está qualificado ou poderá sucedê-lo. Pois como nos diz o apóstolo João, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então é impossível que homem algum possa ocupar o lugar de Cristo Jesus. Para todo o restante da humanidade, a Escritura declara: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E ainda como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios,
Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos, é inútil temer a Deus. E Paulo ainda declara: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu talvez seja o principal desta lista. De carecer da graça de Deus. De ser carente do perdão e da bondade de Deus. Portanto, meus irmãos, a Escritura é clara e inequívoca em afirmar que não há como comparar o Criador com a criatura, o santo com o pecador, o justo com os injustos. Portanto, pensar que qualquer homem possa assumir o lugar do Cordeiro de Deus é não só uma blasfêmia, mas uma afronta à santidade de Cristo Jesus. Ninguém pode ocupar este lugar. Homem algum pode se propor. A glória é de Cristo. O sacrifício dele só foi capaz de nos salvar porque ele viveu de forma justa diante de Deus e dos homens. Porque não há engano em suas palavras. Porque os seus caminhos são justos e perfeitos. Porque ele é o próprio Criador de todas as coisas. Paulo fala, ou melhor dizendo, Pedro, perdão, a quem ele está enviando esta carta. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Aos eleitos de Deus. Eleitos é um adjetivo, tudo que eu vou falar aqui é com base no original. Eu não preciso falar a palavra grega para que você entenda que eu estou falando da palavra no original. Então, a eleição aqui, essa palavra eleitos, é um adjetivo que deriva do substantivo eleição. E esse substantivo possui uma ideia de selecionado, escolhido, pensado. Neste caso, escolhidos para obterem a salvação. Escolhidos para obterem a salvação, eleitos de Deus. Ele está escrevendo para a igreja, para o povo que foi transportado das trevas para a luz. Deixe-me dizer, primeiramente, o que não significa eleição, para depois dizer para vocês o que significa esta eleição. Primeiro, esta eleição não é baseada em méritos pessoais. Não é que Deus tenha olhado para mim e para você e tenha dito assim: ele é tão bonzinho, é tão obediente, eu vou elegê-lo. A compreensão da eleição rejeita a ideia de que Deus escolhe indivíduos para a salvação com base em suas ações e méritos. Jonathan Edwards, um dos maiores influentes teólogos puritanos, ele argumenta que a eleição é um ato completamente independente de qualquer ser humano, ou melhor dizendo, do que qualquer ser humano possa fazer ou realizar. Ele escreve: Deus escolhe pela sua própria sabedoria e vontade soberana. É pela sabedoria divina e pela vontade soberana. Porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Eleição também não é o universalismo. A doutrina da eleição difere da doutrina do universalismo, que diz que, no final, todos indistintamente serão salvos. Os puritanos rejeitavam esta ideia. Charles Spurgeon, ele diz: a doutrina da eleição não implica que todos são escolhidos, mas sim que alguns, por razões desconhecidas a nós, mas conhecidas a Deus, são escolhidos para a vida eterna. A eleição não é algo arbitrário. À primeira vista, a gente pode olhar a doutrina da eleição e pensar que é algo arbitrário, que Deus, ao seu arbítrio, faz como um déspota faz. Aqueles que são seus amigos chama para perto, aqueles que não são empurra para longe. Não é isso.
Muitos críticos da predestinação sugerem que, sem uma razão baseada nas ações ou no futuro visto, a eleição parece arbitrária. No entanto, teólogos profundos defendem que, embora a razão divina seja desconhecida por nós, e de alguma forma é conhecida por Deus, não devemos considerar as ações de Deus sem propósito, irmãos. Ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus nos escolheu em Cristo, Ele escolheu segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A eleição também não é um aval para o pecado. Alguns pensam que a eleição é uma espécie de aquiescência, concordância com o pecado, uma carta em branco, um cheque autorizando você a viver uma vida de pecado, algum tipo de privilégio para continuar uma vida de devassidão e mesmo assim serem salvos. Algumas pessoas caem na doutrina da eleição, tropeçam nela exatamente por isso. Ora, já que eu sou um eleito, eu posso fazer o que quero e assim eu serei salvo. Não é disto que está se falando aqui. Então, afinal de contas, o que é a eleição? É uma escolha soberana de Deus. A eleição é um ato de Deus antes da fundação do mundo. Antes de criar o mundo, Deus escolheu o seu povo. Antes de dizer, haja luz, Deus já havia nos escolhido em Cristo Jesus. E não só isso, antes de nos escolher, o Cordeiro na eternidade já havia sido morto. Já havia um decreto de Deus dizendo que Cristo Jesus seria morto antes da criação do mundo, antes dele dizer, haja luz. A eleição é o propósito eterno de Deus para nos resgatar, para resgatar o seu povo, por meio da sua graça, para um serviço eterno, para uma glória eterna. Efésios declara, Efésios capítulo 1, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Qual o propósito dessa escolha, dessa eleição? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Para sermos santos e irrepreensíveis. Romanos 8, do 29 ao 30, declara, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. A finalidade da eleição é a santificação. Esta é a finalidade da eleição. Fomos eleitos para a santidade. Ou seja, a finalidade da eleição é salvar o homem não só das consequências futuras do pecado, condenação eterna, mas também dos efeitos presentes, odiernos do pecado, as desgraças e os infortúnios que o pecado impõe a todos os pecadores ainda neste mundo, seus vícios, seus desesperos, suas angústias, suas aflições, que são provenientes de uma vida de pecado, de fruto de pecado. A gente pensa que pecado é exclusivamente imoralidade sexual, mas imoralidade sexual é um dentre vários e incontáveis pecados que nós poderíamos enumerar. Não orar, por exemplo, é pecado. Não conhecer a Escritura, por exemplo, é pecado. E aí a gente tem um pequeno vislumbre do que de fato é pecado. Não termos uma vida de oração, não termos uma vida dedicada à Escritura, é pecado.
A finalidade da eleição, como dissemos, é a santificação. A eleição também é o agir da irresistível graça de Deus. Ou seja, Deus cerca, desarma, prende e arrasta o homem para o centro do seu amor. E é inútil resistir contra os aguilhões do Todo-Poderoso. A ideia que eu estou querendo colocar aqui é como se o homem estivesse resistindo nesta luta que Deus está querendo dobrá-lo, vencê-lo para poder trazê-lo para si. E aí o homem nesta luta se arma com todas as suas armaduras, com tudo que pode, o seu coração é embrutecido, é duro, é difícil da palavra de Deus penetrar a sua alma. Mas aí, em dado momento, o próprio Deus estilhaça todas as defesas do homem, e o homem se vê rendido aos pés da cruz, e não lhe resta outra alternativa a dizer: tu és meu e eu sou teu. É o próprio Cristo Jesus que estilhaça as nossas defesas. Ele faz desmoronar toda a torre que nos cerca e nos separa diante dele. E neste momento, nós sabemos que somos conhecidos por Ele, e somos amados por Ele. Ele não nos vence para nos oprimir, mas Ele nos vence para nos dar vida eterna. Então não lute contra os aguilhões do Todo-Poderoso, de Cristo Jesus. Renda-se a Ele, pois Ele é grandioso em amor e bondade. Pedro diz que esta carta é endereçada aos peregrinos. Ele se apresenta, nós sabemos quem é. Ele diz que é um servo de Jesus, como um apóstolo. E ele diz que é aos eleitos, e estes eleitos são peregrinos. A palavra aqui dá a ideia de alguém que vem de um país estrangeiro para uma cidade ou uma região. Ele vem deste país ou desta região para um país ou uma região estrangeira para residir junto aos nativos. É uma pessoa estranha, um refugiado que reside por pouco tempo no estrangeiro, um forasteiro. A ideia aqui é essa: peregrino, um forasteiro, alguém que não é deste mundo. Alguém que está aqui, mas não é daqui. Está vivendo aqui. Talvez como algumas pessoas têm se refugiado no Brasil, alguns venezuelanos tenham se refugiado. Eles não são brasileiros, não pertencem aqui. E se as coisas mudarem na Venezuela, eles pretendem voltar para lá. A ideia aqui que está sendo colocada é esta: somos peregrinos. Veja o que a Escritura nos diz: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A nossa cidade está nos céus, a nossa pátria é celeste. Gálatas capítulo 6, verso 14 nos diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, a ideia aqui é de não viver no mundo, não está adequado com as coisas deste mundo, somos peregrinos. Uma coisa que Roma fazia era crucificar os estrangeiros. Os romanos não eram crucificados, ainda que fossem condenados à morte, jamais seriam crucificados. Por isso Paulo não foi crucificado, foi decapitado. Embora pareça uma morte terrível, a decapitação, mas era uma morte muito mais piedosa, porque era uma morte instantânea do que a crucificação. Pedro foi crucificado. A tradição diz que de cabeça para baixo, inclusive. Mas Paulo, por ser romano, quando condenado à morte, foi decapitado. Por isso, irmãos, nós morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Hebreus capítulo 11 declara: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas,
vendo essas promessas de longe, e mesmo assim crendo nelas, abraçando-as e confessando que eram como estrangeiros e peregrinos na terra. Todas as vezes que nós, cristãos, queremos ter boa vida aqui, fazer deste mundo um paraíso, nós tropeçamos e caímos da graça. Estamos no deserto. Eu já disse para vocês mais de uma vez, a saída do povo de Israel do Egito e a peregrinação no deserto até a chegada na terra prometida, em Canaã, representa, é uma figura da nossa peregrinação cristã, de forma que o cristão não passa por desertos, ele vive no deserto, ele chega a alguns oásis que Deus coloca na sua peregrinação, durante a sua jornada, mas nesta jornada, o fim é a terra prometida, é os céus. A gente não está no deserto, a gente está vivendo no deserto, a gente vive no deserto, até que um dia estejamos diante dele. Aqui, queridos, eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. A primeira delas, viva a sua identidade em Cristo. Viva quem você de fato é em Cristo. Pedro revela a identidade dele. Eu sou Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, comissário de Cristo Jesus, chamado por Cristo Jesus. E ele declara que nós somos eleitos para a santidade, para vivermos em santidade. Viva a sua identidade em Cristo Jesus. Como eleitos de Deus, reconheça e afirme a sua identidade como filho ou filha de Deus. Permita que essa verdade influa em suas decisões e ações diariamente. Você, quando for tomar suas decisões, você tem que perguntar a si mesmo: é assim que um verdadeiro filho de Deus age? É assim que um verdadeiro filho de Deus fala? É assim que um verdadeiro filho de Deus toma as decisões? É assim que nós devemos procurar conhecermos a nós mesmos, ao nosso próprio coração. Cultive esperança. Cultive a esperança no seu coração. Mantenha a esperança viva em seu coração, lembrando-se de que a sua verdadeira cidadania é no céu, está no céu. Isso nos ajuda a enfrentar dificuldades da vida diária com uma perspectiva eterna, conforme Filipenses capítulo 3, verso 20 declara. Entende? Então, nós devemos cultivar a esperança, e não esperança neste mundo, irmãos. Um dos problemas que enfrentamos é a esperança neste mundo, que os dias melhores virão, que o governo A, B ou C vai fazer com que melhoremos de vida, que iremos avançar. Aqui é tristeza, é sofrimento, é angústia. Claro, o Senhor nos cuida das nossas vidas, permite que chegamos a alguns oásis nestes desertos, mas é apenas um oásis para a gente recobrar as forças e seguir em frente. Hoje pela manhã, quando estávamos aqui, estudando a palavra de Deus, eu disse para os irmãos da necessidade de que é estudar a palavra de Deus. Muitas pessoas querem uma experiência. E quando eu era mais jovem, eu queria muito uma experiência, algo que eu pudesse dizer: nossa, que coisa extraordinária, um arrepio, um sonho, uma visão mirabolante. Mas essas experiências, apesar de serem legítimas, apesar de serem muito importantes, na verdade, elas são como que alguém que precisa viajar pelo mar afora, viajar de um ponto a outro, né, viajar por um vasto oceano, mas só tem experiência de chegar na praia, toca a areia, recebe a brisa, vê o sol tocar a sua pele, sente o sol tocar a sua pele, brinca com a água, constrói um castelo de areia ali. A experiência é isso. Não nos dá a habilidade de avançarmos na nossa peregrinação cristã. É boa a experiência, é importante,
mas ela é insuficiente para avançarmos na nossa vida cristã. Cristãos que vivem de experiência, mover, algo extraordinário, um arrepio, um gozo no coração, isso é importante, eu não estou negando a importância disso. Mas cristãos que vivem desta forma, não são cristãos que vivem por fé, vivem pelo que sentem, e não por aquilo que confiam. Por outro lado, a teologia, o estudo da palavra de Deus, é como um mapa. Olhar para um mapa não nos traz prazer. Ninguém fica arrepiado ao olhar para um mapa. Ninguém fica regozijado ao olhar para um mapa. Mas quando nós precisamos viajar, um mapa é extremamente necessário. Tente viajar para um local que você não conhece sem o famoso GPS agora. A dificuldade que vai ser. O estudo da palavra de Deus é como esse GPS, é como esse mapa que nos vai guiando na nossa peregrinação cristã. Pratique a santificação. Nós somos estimulados o tempo todo a praticar a santificação. Busque viver uma vida que reflita a santidade de Deus. A santificação é um processo contínuo. E é importante se compreender, ou melhor dizendo, se comprometer a afastar-se do pecado e a refletir o caráter de Cristo Jesus em nossas atitudes e comportamentos. Muitas pessoas dizem, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou uma pessoa de fé. Muitas pessoas dizem isso, mas poucas de fato vivem como tais. Nós fomos chamados para a santificação. Seja um testemunho no mundo. Nesse mundo em trevas que nós vivemos, de pessoas tão dadas à violência, tão dadas ao engano, tão dadas a coisas fúteis, você mesmo precisa ser um testemunho verdadeiro e autêntico para o mundo. Como peregrinos, somos chamados a ser luz em meio às trevas. Use sua vida como um testemunho para aqueles que estão ao seu redor, compartilhando a esperança e a graça que encontrou em Cristo Jesus. As pessoas precisam, queridos, da igreja, estão carentes pela fé da igreja, e a própria igreja não está demonstrando esta fé, esta autenticidade em Cristo Jesus, esta segurança em Cristo Jesus. Eu e você fomos chamados para ser sal da terra, e se o sal não salgar, se ele for insípido, para que ele serve? Busque a restauração e o perdão. Lembre-se da restauração que aconteceu na vida de Pedro, mesmo após suas falhas. Esteja disposto a se voltar para Deus em busca de perdão e restauração, sabendo que sua graça está sempre disponível. A sua graça está sempre disponível. Hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de contrição. Hoje é dia de você fazer seus votos ao Senhor. Não amanhã. Já diz o ditado, amanhã pertence a Deus. Comprometa-se com a comunidade de fé. Comprometa-se com a igreja local, a igreja a qual você foi chamado para servir. Se aqui, bênção, se no outro local, bênção, mas que você foi chamado para servir. Comprometa-se com tudo que você puder se comprometer com esta comunidade. Participe ativamente da comunidade cristã, apoiando e sendo apoiado por outras pessoas. A vida cristã é uma jornada comunitária e o encorajamento é muito importante. Esse encorajamento mútuo, onde você olha para mim e eu digo, vai em frente, o Senhor é contigo. E quando eu estou mais cansado, você olha para mim, ei, levanta a cabeça, o Senhor é contigo. Este encorajamento mútuo é importantíssimo na nossa peregrinação. É um meio da graça de Deus, disponível para mim e para você. Finalmente, ore pela direção nas decisões diárias. Nas decisões que você tem que tomar dia a dia. Ontem a gente estava assistindo a um filme aqui, né?
E eu não sei se vocês lembram que aquela mulher de oração, ela dizia, olha, a oração, ela não é um pneu de estepe que você usa quando o pneu principal furou. A oração é o volante, o que dirige e guia nossas vidas. O tempo todo que a gente for fazer tem que ser baseado em oração. Tem que ser por oração. Como peregrinos, irmãos, precisamos de sabedoria e orientação em nossa jornada. Dedique tempo à oração. Já diz a canção, né? Ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração. Só porque não levamos tudo a Deus em oração. Dedique tempo à oração, pedindo direção a Deus. Não apenas para grandes decisões, mas também para pequenas escolhas diárias que impactam o seu caminhar na fé, que impactam a sua fé, que impactam as suas decisões. Não só que vai impactar a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Tudo que fazemos, irmãos, devemos fazer por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Pai, eu te louvo e te bendigo, porque Tu, Senhor, és o autor e consumador da nossa fé. A Tua bondade nos cerca por trás e por diante. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos. Eu te bendigo, Pai, porque Tu te revelas aos pequeninos, sim, aos humildes. Um coração humilde e quebrantado, Tu não rejeitarás, ó Deus. E se não houver humildade e contrição em nosso coração, cria em nós este coração, renova dentro de nós um espírito reto, guia-nos pelo caminho correto, pelas veredas da justiça. Faz-nos voltar, Senhor, para o centro da Tua vontade, o centro do Teu querer. Apesar de sermos falhos e fracos, podemos confiar que a Tua bondade nos seguirá todos os dias das nossas vidas e habitaremos na Tua casa para todo sempre. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Bendito seja o Cordeiro, Filho de Deus, que nos transportou das trevas para a luz e que brilhou sobre as nossas vidas, que nos fez nos rendermos a Ele em amor, em graça e em bondade. Eu te amo, meu Senhor, minha rocha, meu libertador. Eu te amo porque Tu me amaste primeiro. E embora saiba que o meu amor é pequeno, é falho, é fraco, mesmo assim eu declaro, eu te amo e quero te amar mais. E que o Teu amor brilhe em nossas vidas. Que o Teu amor cresça em nossas vidas. Para que sejamos filhos do Teu amor. Muito obrigado, Pai. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Louvado